sejam muito bem-vindos ao TechSpills. Hoje nós iremos analisar um dos mais importantes princípios tributários, que é o princípio da legalidade. Previsto no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, ele recebe ainda uma série de apelidos pela doutrina, como, por exemplo, o princípio da legalidade estrita ou ainda o princípio da tipicidade tributária, em uma clara analogia com o direito penal, uma vez que o primeiro elemento jurídico do crime que nós estudamos em direito penal é exatamente a tipicidade. E, em uma clara analogia, como não há crime sem lei anterior que o preveja, também não há, no direito tributário, a possibilidade de cobrança de um tributo sem lei anterior que o preveja. Então, por essa razão, parcela da doutrina acaba fazendo esse raciocínio, esse paralelo do direito penal com o direito tributário e colocando como um dos sinônimos do princípio da legalidade o princípio da tipicidade tributária. De acordo com esse princípio, então, toda vez que houver a criação ou a majoração de um determinado tributo, isso tem que ser feito necessariamente por meio de lei. Quais são os comandos normativos que atendem esse sentido de lei em sentido estrito para fins de criação ou de majoração de um tributo? Pois bem, como regra, nós temos o seguinte: uma lei ordinária, uma lei complementar, lei delegada ou ainda uma medida provisória nos termos do entendimento já pacificado do STF, tem o condão, podem ser considerados lei em sentido estrito para fins de atendimento do princípio da legalidade tributária. Vocês precisam ficar atentos, entretanto, que 4 tributos para a sua criação exigem a utilização de lei complementar. São eles: o Imposto sobre Grandes Fortunas, previsto no artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal, o empréstimo compulsório, trazido no artigo 148 da Constituição, os impostos residuais, que encontram guarida no artigo 154, inciso 1º do texto constitucional, e, por fim, as contribuições de seguridade social residuais, previstas no artigo 195, parágrafo 4º do texto constitucional. Para esses 4 tributos, não pode ser utilizado qualquer outra espécie normativa que não a lei complementar. Por quê? Porque houve aqui o que nós chamamos de reserva de matéria à lei complementar, que é quando a Constituição expressamente determina que para um determinado assunto, somente a lei complementar pode ser utilizada. Para todos os outros tributos, basta que seja um veículo normativo, dentre eles, lei ordinária, lei complementar, lei delegada ou medida provisória, que deva então ser utilizado para fins de criação ou de majoração de um determinado tributo, ok? Dica bastante importante: quando o assunto é criação e extinção de um tributo, isso sempre necessariamente vai ter que ser feito por meio de lei em sentido estrito. Lilian, mas a Constituição não diz em momento algum que eu preciso de lei para extinguir um tributo. Mas existe um outro princípio extremamente importante, chamado de princípio da paridade das formas. Se você precisa de um determinado instrumento normativo para criar aquele determinado instituto, você precisa se valer do mesmo instrumento normativo para extingui-lo. Por essa razão é que a gente conclui que, sempre que houver a criação, a extinção, a majoração ou ainda a redução de um tributo, isso, como regra, deve ser feito por meio de lei em sentido estrito. Saliento mais uma vez que quando o assunto é criação ou extinção de tributo, não há exceção ao princípio da legalidade, ok? As exceções do princípio da legalidade, após a Constituição de 1988, estão todas adstritas às alíquotas de alguns tributos. Quais são essas exceções, portanto? A primeira delas, e que costuma ser muito cobrado tanto em provas para concursos públicos quanto para o exame de ordem, diz respeito ao grupo dos impostos extrafiscais. Artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, traz para a gente a seguinte máxima: o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF podem ter suas alíquotas majoradas e reduzidas por ato do Poder Executivo, respeitados os limites legais. Ora, se é um ato do Poder Executivo, como por exemplo um decreto que vai aumentar ou reduzir as alíquotas do imposto de importação
exportação, IPI e IOF, nós estamos diante de uma exceção do princípio da legalidade. Pois, como o princípio da legalidade determina que lei em sentido estrito deve ser utilizado como regra, a lei em sentido estrito deve ser feita pelo Poder Legislativo. E aqui será um ato do Poder Executivo que poderá aumentar ou reduzir essas alíquotas. Geralmente em provas, vem dizendo que um decreto reduziu ou aumentou essas alíquotas e quando o assunto então for imposto de importação, exportação, IPI e IOF, não tem problema nenhum. Por que não? Porque um imposto extrafiscal ou um tributo extrafiscal tem como principal finalidade não apenas fazer caixa, trazer ingressos de receita para os cofres públicos. Pelo contrário, o principal objetivo de um tributo extrafiscal é regular uma determinada situação econômica. E já que eu quero regular o comportamento dos meus agentes de mercado por meio da tributação, é lógico que eu possa fazer, então, essas alterações nas alíquotas via decreto, porque o processo legislativo por si só é muito lento, é muito demorado. Então, primeiro grupo de exceções do princípio da legalidade. As alíquotas do imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF podem ser reduzidas e majoradas por ato do Poder Executivo, porque se caracterizam como impostos extrafiscais. O outro grupo que nós temos previsto na Constituição como exceção ao princípio da legalidade é a CID combustível, prevista no artigo 177, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ela diz o seguinte, no inciso 1, a linha B, que as alíquotas da CID combustível, prestem atenção, serão reduzidas e restabelecidas por ato do Poder Executivo. Existe uma importante diferença entre restabelecidas e majoradas. Restabelecer é aumentar até o limite da lei. Quando eu digo majorar, a princípio não há um teto pré-determinado. Quando eu falo em majoração de tributo, é claro que nenhum tributo pode ser confiscatório, mas quem vai me dizer isso serão princípios do não confisco, da capacidade contributiva e afins. Quando eu falo em restabelecimento da alíquota, há um teto que eu preciso respeitar, que é aquele previsto na lei. Então imagine que a lei diz que a alíquota da CID combustível é, por exemplo, de $1.000 por barril de petróleo. Ora, a alíquota da CID combustível nesse caso pode ser reduzida até zero e majorada até o limite de $1.000 em razão do barril de petróleo. Se eu for colocar 1.001, eu já preciso de lei, porque restabelecer é diferente de majorar. A última exceção que nós temos previsão no texto constitucional diz respeito ao ICMS monofásico. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal. O ICMS monofásico ainda não existe na prática. Ele irá incidir sobre alguns combustíveis e lubrificantes que serão definidos em lei complementar federal. Como essa lei complementar, trazendo a lista de quais combustíveis e quais lubrificantes podem ser tributados de forma monofásica pelo ICMS, ainda não existe, por essa razão ele não foi implementado na prática. Mas ele existe para cair na sua prova. Então, quando o assunto é ICMS monofásico, a alíquota deste tributo é uma exceção ao princípio da legalidade, porque ela será definida pelo Poder Executivo a partir da assinatura de um convênio. Então, as exceções que nós temos ao princípio da legalidade previstas na Constituição Federal são os impostos extrafiscais, imposto de importação, exportação, IPI e IOF, que podem ter suas alíquotas reduzidas e majoradas por ato do Poder Executivo, a CID combustível, que pode ter suas alíquotas reduzidas e restabelecidas por ato do Poder Executivo, e o ICMS monofásico, que terá sua alíquota definida por um ato do Poder Executivo. Fiquem bastante atentos porque o STF vem apresentando algumas decisões no sentido de tentar relativizar a aplicação do princípio da legalidade. O ministro Toffoli chegou a dizer em um julgado que esse princípio da legalidade tributária extremamente cerrado, como nós encontramos hoje, precisa ser relativizado. Essa afirmativa é um pouco complicada, porque tanto no direito tributário quanto no direito penal, todas as conquistas que nós temos vieram após grandes revoluções. Então a gente tem que ter muito cuidado ao relativizar
a aplicação do princípio da legalidade, sobretudo nesses dois institutos, nesses dois instrumentos do direito, o tributário e o penal. Agora, pode acontecer da sua prova cobrar o posicionamento mais recente do tribunal nesse sentido. E um exemplo que eu te dou foi o seguinte: o tribunal entendeu que não há problema nenhum que um ato infralegal defina, por exemplo, quais são os riscos leves, médios e graves para fins de definição de contribuições que levam em consideração os riscos ou fatores acidentários em ambientes em situações relacionadas com o trabalho. Ora, a lei dirá qual será a alíquota, preste atenção, a lei dirá qual será a alíquota. Sendo uma atividade de risco grave X, grau médio Y e grau leve Z. Mas um ato infralegal é que irá dizer o que é uma atividade de grau leve, média ou grave, ok? O STF também entendeu o seguinte: foram dois julgados bastante semelhantes. No primeiro, havia a possibilidade de o CREA, que é uma instituição que vai trazer aí a possibilidade, que vai determinar a possibilidade de cobrança de anuidades dos engenheiros para fins de definição do valor da ART, da anotação de responsabilidade técnica. No primeiro caso analisado pelo tribunal, a lei trazia um teto, trazia um valor máximo que poderia ser cobrado a título de ART. Mas a definição dos valores em cada região do país ficaria a cargo de cada um do CREA, para que o CREA possa efetivamente definir, por um ato infralegal, qual será o valor da ART em uma determinada região do país. Isso foi considerado constitucional pelo STF. O caso semelhante, também apreciado pelo tribunal e que, por sua vez, foi considerado inconstitucional, era bastante parecido, mas qual era a diferença? Havia uma delegação para que o CREA dissesse qual era o valor da anotação de responsabilidade técnica, mas nesse segundo caso não havia uma previsão de teto na lei. O segundo caso foi considerado, portanto, inconstitucional por violação ao princípio da legalidade, uma vez que a lei não trazia um teto específico com relação à possibilidade dessas cobranças e a delegação para que o CREA dissesse, então, qual seria o valor específico da ART, ok? Vejam que existe, de fato, uma certa diferença bastante relevante nesses dois julgamentos que foram enfrentados pelo STF e que podem ser cobrados numa preparação para concursos públicos ou ainda no exame de ordem. Para que você não perca outras dicas rápidas como essas, inscreva-se no canal e ative a notificação para que todas elas cheguem até vocês. Um beijo e bons estudos. Tchau, tchau.